Quantos querem receber da palavra do Senhor? Lenilson, chega para cá, Lenilson. O Lenilson vai compartilhar a palavra conosco hoje. Queria que você desse um forte aplauso ao Senhor pela vida desse homem de Deus. Aleluia! Estou querendo beber essa água aqui, mas não é para mim, é para você. Aleluia! Amém, irmãos? Hoje o Lenilson vai compartilhar a palavra conosco. Eu creio que o Senhor vai usar esse homem de Deus aqui poderosamente. Quantos estão dispostos para receber da palavra de Deus? Isso. Pega essa mão que você levantou, estenda para cá, abençoa a vida dele. Assim como você tem feito, orado pela minha vida, eu queria que você orasse por ele agora, em nome de Jesus. Amém? Pega essa mão, estenda para cá e abençoa a vida dele agora, em nome de Jesus. Vai, começa a orar pela vida dele. Isso. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui, ó Deus, sedentos pela tua palavra, Senhor. E nessa hora nós te pedimos que o Senhor venha usar o teu filho poderosamente, ó Deus. Ele agora, Deus, que ele não venha falar dele mesmo, que ele venha falar somente aquilo que teu Espírito tem para a igreja, Senhor. No nome de Jesus, não permita que ele fale algo que vai além daquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, nós abençoamos a vida do teu filho e te pedimos mais uma vez, usa-o poderosamente, ó Deus, porque nós queremos ser ministrados pela tua palavra nessa hora. Em nome de Jesus, nós abençoamos. Amém, Senhor, amém. Aleluia. Você pode dar mais uma vez um forte aplauso. Aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Graça e paz, igreja de vencedores. Amém. Pode abaixar um pouquinho aí, o microfone aí, a minha voz aí, em nome de Jesus. Amém, irmãos? É para abaixar, não é para aumentar, não. É um motivo de muita alegria, de fato, estar aqui com os irmãos, compartilhando a palavra do Senhor, né? Hoje nós tivemos um dia aí, né, abençoado, um dia lindo, né? Um sol maravilhoso, né? Um dia, né, cheio da graça do Senhor, e nada melhor do que agora, no final da noite, você ser ministrado, né, pela palavra do Senhor. Amém, irmãos? Então, quero, de fato, primeiramente agradecer, né, ao pastor pelo convite, e é sempre um motivo de muita honra, de muita alegria, de muita graça saber, né, de que nós somos igreja juntos. Amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Quero compartilhar uma palavra com os irmãos. Você que trouxe a Bíblia aí, né, abra sua Bíblia lá no livro de Salmos, capítulo 12, capítulo 90, versículo 12. Aleluia. Salmos, capítulo 90, verso 12. O tema da palavra é os anos que não são contados. Amém, irmãos? Ou os anos que não foram, né, contados. Salmos, capítulo 90, verso 12, diz assim a palavra de Deus: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Vamos ler juntos esse versículo, irmãos? Amém? Vamos lá. Salmo 90, verso 12. No 3. 1, 2, 3. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Amém, irmãos? Essa é a palavra do Senhor para nós, né? Esse texto está falando sobre um propósito daqueles que nasceram de novo, daqueles que têm uma vida com o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Mais uma vez eu vou falar, o tema da palavra é esse: os anos que não são contados. E na última mensagem, né, na última palavra que nós tivemos no domingo passado, você aprendeu sobre, né, os ciclos dos anos, né, que nós vivemos. Amém, irmãos? Né, você aprendeu sobre isso. E cada ano tem o seu significado, né, e existe uma importância de quando você, né, chega no 7º ano, né, Deus tem algo poderoso para nós, e aí você tem desfrutado das bênçãos do Senhor Jesus. Amém?
Só para recapitular, para a gente lembrar, eu quero mostrar para você, né, aquilo que nós aprendemos semana passada. No primeiro ano é o ano do que, irmãos? Fala bem forte, o ano do aprendizado. O ano que você, né, Deus te chama, né, para aprender, para um discipulado. Esse é o ano. Amém? Só para lembrar, o pastor ele falou, né, que é muito importante você analisar na sua vida em qual área você está vivendo isso. Amém? Segundo ano é o ano do que, irmãos? O ano do trabalho, né? É o ano, né, onde você aprendeu no primeiro ano e no segundo ano você vai colocar em prática. Amém? Terceiro ano é o ano do reconhecimento. O quarto ano é o ano da oportunidade. O quinto ano, irmãos, o ano da definição. Amém? O sexto ano é o ano da bênção tríplice, né? É o ano onde Deus vai te abençoar com conquistas na sua vida. E o sétimo ano é o ano do descanso. Amém, irmãos? O ano do deleite. O ano de você descansar em Deus. E aí também, né, logo após o sétimo ano, vem o oitavo ano, que é o ano do recomeço, né? É o ano do sacrifício. Então, é este ciclo que nós temos que de fato, né, aprender logo após o sétimo ano, o oitavo ano, para você recomeçar de novo. Amém, irmãos? Agora, não são 7 anos, né? De qualquer forma. Amém, irmãos? Então, quando os ciclos, né, eles são quebrados, você aprendeu isso aqui. Quando esses ciclos eles são interrompidos, né, você tem que começar tudo de novo. É você analisar qual a área que você paralisou, interrompeu, e começar de novo. Amém, irmãos? É isso que Deus está falando para você. Então, esse é o motivo, porque muitas pessoas, né, elas não chegam aonde Deus determinou que de fato ela teria que chegar, porque ela própria, ela interrompe, ela para no meio do caminho. Então, né, Deus tem algo para você. Amém, irmãos? Diga isso para os seus irmãos: Deus tem algo para você. Fala para ele: Deus tem coisas grandes para você. Agora, você não pode de fato parar no meio do caminho. Existem anos, irmãos, que vivemos, nos quais temos, né, temos o tempo ao nosso favor. Para muitos o tempo, né, está passando, mas nós temos o tempo também ao nosso favor para viver as coisas de Deus. Amém, irmãos? Amém, igreja? Então, por isso, hoje eu quero, né, mostrar para você a importância de você começar de novo, a importância de você, de fato, né, estar diante do Senhor, né, e a importância dos anos que você está em Deus, de viver a vontade do Senhor nesses dias e nesses anos. Amém, irmãos? Então, a nossa vida, né, não vai ser contada de qualquer jeito. São anos contados de acordo com a vontade do Pai, com a vontade do Senhor. Amém, irmãos? Aqui eu sei que tem pessoas de 50 anos, 20 anos, 60 anos, 15 anos. Agora, a pergunta é: quantos anos, quantos dias você pode contar e falar: não, o Senhor, Ele se agradou desses dias na minha vida. Esse ano de 2021 foi um ano que o Senhor se agradou de mim. Será que Ele pode contar esse ano? Será que Ele pode contar esses dias? Então, irmãos, eu vou mostrar isso para você. Então, em primeiro lugar, Deus não conta os anos
né, dos que não nasceram de novo. Amém, irmãos? Alguém nasceu de novo aqui, irmãos? Aleluia. E em Gênesis, mostra para nós, tanto no capítulo 4, como no capítulo 5, que existe, né, duas genealogias muito importantes que vai nos dar base para aquilo que nós estamos, de fato, aqui aprendendo. Então, no capítulo 4, trata da genealogia de Caim. Se você for ver na Bíblia, fala sobre a genealogia de Caim. Já no capítulo 5, fala da genealogia de Sete. Então, Adão, eu acho que você sabe, ele teve 3 filhos: Caim, Abel e Sete. Amém, irmãos? Só que a Bíblia diz que que Abel, ele morreu. E, né, quando ainda era jovem. E a Bíblia não fala, não conta, né, não trata da genealogia de Abel, somente de Caim e de Sete, porque ele morreu ainda moço, e Deus não tinha o que contar dele. Amém, irmãos? Né? Então hoje o Senhor, Ele quer mostrar isso para nós, essas duas linhas muito importantes, tanto no capítulo 4, como também no capítulo 5. Então, é muito importante você entender isso. Através de Caim, da geração de Caim, nós podemos aprender que com ele, né, veio Lameque, veio Tubal-Caim e outros. Também fala que através da vida de Sete, a sua genealogia também fala de Abraão, de Moisés e Cristo. Então, você tem que entender, e nós podemos aqui observar através dessa palavra, que a genealogia destas duas famílias estão registradas, né, sempre de uma maneira semelhante. Se você for ver lá, alguém gerou alguém que gerou outra pessoa. Amém? Né? Na verdade, tem gente que quando ela lê a Bíblia, ela nem gosta de ler essa parte, né, que fala das genealogia do povo de Caim, e assim vai, porque são muitos nomes e às vezes a pessoa não gosta de ler sobre isso. Mas nós podemos observar isso. Eu quero mostrar para você, lá em Gênesis capítulo 4, abra sua Bíblia aí, verso 17, nós vamos ler até o 22. Amém, irmãos? Preste atenção na palavra do Senhor Jesus. Gênesis capítulo 4, verso 17, diz assim: E coabitou Caim com sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque. E o nome do seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade. Irade gerou Meujael a Matusael, e Matusael a Lameque. Verso 19: Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada, e a outra chamava Zilá. Verso 20: Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gados. O nome do seu irmão era Jubaal. Este foi o pai de todos os que tocam harpas e flautas. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífices de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Amém, irmãos? Olha isso. Olha que algo interessante, né? Algo bem diferente dos 2 registros que nós vamos aqui aprender. Enquanto no capítulo 4 somente diz que Caim gerou a Enoque, e Enoque nasceu Irade, sem relatar, né, quantos anos Caim de fato ele viveu, eu quero mostrar para você que, né, assim também no capítulo 5, né, registra não só quem gerou quem, como também
com que idade eles morreram. No capítulo 4, não registrou a idade das pessoas mencionadas, né? Será que foi porque o autor ele esqueceu, irmãos? Claro que não. Amém? Não foi algo, não foi uma coincidência. Existe um princípio nisso, existe um propósito nisso. E é isso que eu quero que você entenda e preste atenção no que eu estou aqui ministrando na palavra do Senhor. Eu estou falando que o primeiro texto que nós lemos, né, os anos de Caim, né, não foram contados aqui, não foram falados. No capítulo 4, fala isso. Então, é muito importante você entender isso. Agora, olha o que diz no capítulo 5, verso 3, esse texto aqui, ele é mais extenso, mas fique atento àquilo que Deus vai falar conosco. Amém? Capítulo 5, verso 3 até o 32 diz assim: Viveu Adão 130 anos e gerou uma filha à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos. Quantos anos, irmãos? 800 anos. E teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos. E morreu. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu Sete 807 anos. E teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos. E morreu. Enos viveu 90 anos e gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou a Maalalel. Depois que gerou Maalalel, viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. E assim, né, você vai ver por diante, segue relatando de fato como aconteceu. Amém? Eu falei até o 22, mas até o 14, né? Até o verso 14. Então, Adão, irmãos, também foi colocado no capítulo 5. Olha aqui, também foi colocado no capítulo 5, né? Como tendo vivido 930 anos. Adão, né, e a Sete, e desses até Noé. É isso que a Bíblia, de fato, ela registra, né, de forma clara para mim e para você. Então, essa é uma grande diferença entre os dois registros do capítulo. Agora, por qual razão que a Bíblia está mencionando isso para mim e para você, né? Qual é a diferença? É muito simples, irmãos. É porque aos olhos de Deus, Caim não tem anos, né, a serem contados. Olha isso, irmãos. Caim, né, viveu muitos anos. Mas olha que sério quando diz que, né, aos olhos de Deus, Caim não tem anos a serem contabilizados, a ser contado. Talvez ele tenha, né, na sua vida muitas conquistas, muitas coisas que ele fez. Talvez nos seus 50 anos, né, ele casou, como diz a Bíblia, que teve filhos, né? Mas a Bíblia diz que os seus anos não foram contados. Deus não considerou, amém, irmãos, os anos que Caim de fato ignorou diante de Deus. Então, por isso, irmãos, somente Deus, né, somente seu nascimento foi registrado e que equivale à vida. A vida no Senhor. É muito importante você entender isso. Hoje, você nasceu de novo, amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Você é uma nova criatura. E para Deus é isso que importa. É a partir dessa nova vida, desse novo nascimento,
que Deus está contando, irmãos, os seus dias. Agora a pergunta que eu faço para você é: você nasceu de novo? Essa é a pergunta que nós temos que, de fato, fazer para nós mesmos. Deus não contabilizou aqui os dias de Caim. Seus dias não foram contados. Mas a Bíblia diz que, né, até a sua morte, o propósito de Deus na vida de Caim, na vida de Sete, amém, se cumprir, irmãos. Agora, é muito importante que você entenda isso. Que tipo de pessoa, irmãos, é essa, como Caim? Que tipo de pessoa aqui que Deus mostra para nós que ela é representada aqui, aonde todos que não nasceram de novo estão mortos, né, em Adão. Adão, ele aponta, né, para o primeiro nascimento. Nascimento que aponta para a morte. Adão aponta para o primeiro nascimento. Jesus aponta para o segundo nascimento, que é a vida. Aponta para a vida. Então, nós temos que entender isso. Jesus foi essa ponte, amém, irmãos? Que te trouxe para uma nova vida, para uma vida com o Senhor Jesus. Então, aqui no capítulo 5, por sua vez, fala para nós que, né, esses anos, eles representam de fato aqueles que estavam em Cristo. Amém, irmãos? Os que estão em Cristo. E 7, como fala aqui no capítulo 5, ele tem o seu significado. 7 significa substituto. Amém, irmãos? Lembra lá? Abel, ele morreu. E logo após Abel, quem nasceu? 7. O substituto. É isso que significa, né? E Deus tem para nós hoje, irmãos. Deus tem para nós. Deus enviou um substituto que de fato nos fez nascer de novo, ter uma nova vida no Senhor Jesus, através de Cristo, através do Senhor Jesus. Então, outro fato muito importante que nós temos que entender é isso. Nicodemos, ele entrou numa crise, porque ele não entendia isso. Nicodemos, ele entrou numa crise com Jesus, porque ele entendeu como que é isso, como é que é esse nascer de novo. Eu sendo velho. E o Senhor falou para ele: só entra no reino dos céus quem for como uma criança. Agora, não é uma criança imatura, que se zanga, que bate o pé. É uma criança espiritual, que vai reconhecer: eu nasci de novo e eu vou caminhar com Cristo, caminhar com o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então, outro fato bíblico que mostra para nós, né, e que nós vamos aqui ter como exemplo, está lá no livro de Êxodo. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 12. Êxodo capítulo 12, verso 2 diz assim: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Amém, irmãos? O que Deus disse aqui, irmãos? Deus disse, né, para o povo de Israel, a partir do momento que eles saíram do Egito. Amém? O povo do Egito, né, eles estavam vivendo uma vida de escravo, estavam presos, aprisionados. E quando eles saíram do Egito, primeiro dia, foi isso que Deus falou para eles: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Ou seja, irmãos, o que Deus estava falando para aquele povo, né? Deus estava trazendo uma boa nova para eles, daquilo que Deus tinha, coisas grandes, coisas novas para o povo de Israel. Agora, irmãos, nós temos que entender algo. A vontade de Deus é essa, irmãos, que você possa viver e caminhar
aonde Deus estabeleceu que você de fato estivesse. Um caminho e um propósito para com Deus. Então, irmãos, hoje pode ser o início, o primeiro dia. Esse mês pode ser o primeiro mês, aonde você de fato terá os seus dias contados. Porque, irmãos, não fique surpreso, mas talvez, porventura, pode ter alguém aqui que está sentado aqui, que Deus não está contando os seus dias. Então nós temos que analisar, você tem que analisar, como é que você tem andado? Será que tem agradado o Senhor? É isso. Temos que analisar isso, irmãos. Egito aponta para o mundo, Faraó aponta para o diabo, e nós estamos nesse mundo, amém, irmãos? Só que nós não somos desse mundo, mas muitas das vezes nós estamos presos, amarrados a esse mundo. E se você é essa pessoa, infelizmente, irmãos, Deus, Ele não está contando esses dias. Agora, se você é essa pessoa que está fazendo a vontade do Senhor, que está de fato envolvido nas coisas do Senhor, esse sim, esses dias serão contados. É o que a Bíblia está falando. Como eu falei, não são dias qualquer, não são 7 anos qualquer. Pode ser, irmãos, que você tenha talvez já uma idade aí avançada, mas ainda há tempo, amém, irmãos? Ainda há tempo de você, de fato, viver isso na sua vida. Pergunto para o seu irmão mais uma vez: você nasceu de novo? Nasceu de novo? Ô, irmãos, senão eu quero de fato dizer para você, amém, né, que para Deus esses dias não são contados, irmãos. A Bíblia diz que enquanto o povo de Deus não saiu do domínio de Faraó e não pintou como, né, os umbrais da porta com sangue, né, ali que simbolizava a libertação, o castigo de Deus estava saindo daquele povo, e diante deles, irmãos, não tinha, né, mais o primeiro mês. Portanto, a história espiritual tem aqui o início na vida daquele povo. Foi a partir daquele momento que aquele povo começou a viver as coisas de Deus para as suas vidas. Foi a partir daquele momento que Deus começou a contar os seus anos e os seus dias. E eu falo para você, irmãos, se esse dia ainda não chegou na sua vida, irmãos, amém? Ainda há tempo. Entenda isso. Ainda há tempo. Você tem ainda a idade para isso. Agora, você tem que querer de fato isso para a sua vida. Se eu fosse perguntar aqui para você, quantos nascimentos você tem? Hã? 1 ou 2? Eu de fato ficaria surpreso se você falasse 1, irmãos. Ficaria surpreso. É esse novo nascimento, é essa, né, novidade de vida que nós encontramos em Deus. E eu vou perguntar aqui mais uma vez: quantos nasceram de novo, irmãos? Aleluia! Isso tem que ser um motivo de você de fato celebrar e glorificar o Senhor, glorificar a Deus, amém, irmãos? É isso. Hoje você está em Cristo, então nós temos que glorificar o Senhor Jesus, porque você nasceu de novo, Ele te resgatou, a ponte que era Cristo, amém, fez com que você passasse de uma vida rasa para uma vida com o Senhor Jesus. E Deus tem coisas novas para nós,
Amém, igreja? Esses não são os anos como Caim viveu. Assim como Caim, né, não tem anos contados diante de Deus, talvez você seja essa pessoa também. Mesmo que ele tenha vivido, como eu falei, 500 anos, né, 600 anos. Eu falo para você, irmãos, hoje o propósito de Deus é esse. É que você tenha dias que para Ele tenha valor. Amém? O que é que vale você viver tantos anos e para Deus não ter valor? Então é isso que eu quero que você entenda. O povo de Israel permaneceu no Egito, irmãos. Deus não contou os seus dias. Olha aqui, esse relato que eu li aqui com você, o povo estava no Egito. E nesse tempo aqui, né, Deus não contou os seus dias. Só quando eles saíram do Egito, aí sim, por Deus, foi considerado o primeiro mês, como nós lemos aqui o texto. Por isso, irmãos, a idade espiritual somente se inicia após o novo nascimento, após a salvação. Nós, como cristãos, devemos de fato celebrar, irmãos, a esse novo nascimento. Amém, irmãos? Ei, nós como cristãos devemos celebrar a nova vida com Cristo. O que nós vemos aí, no mundo, se comemora a vida. Não é verdade? Quando uma criança ela vai nascer, ou um próprio aniversário, né? Como os irmãos aqui vieram aqui à frente, as pessoas celebram a vida. Mas não é essa vida natural. Nós temos que entender isso, irmãos. Nós também temos que aprender a celebrar, amém, a vida espiritual. Quantos lembra aqui? Será que você lembra o dia que você nasceu de novo? Lembra? O dia que você desceu às águas? O dia que os seus olhos, né, de fato se abriram? Quem lembra aqui, irmãos? Aleluia! Então, tira um dia e comemora essa data. Faz uma festa, celebra, glorifica o Senhor, porque é esses dias que Deus de fato está contando e está considerando para nós. Amém, irmãos? É isso que nós temos que entender. Esse é o propósito de Deus. Ô, irmãos, é isso. Como eu falei, talvez você já viveu aí tantos anos, 50, 30, mas talvez longe do propósito de Deus. O que importa é a partir do novo nascimento. Por isso que Paulo, em Timóteo, né, quando ele estabeleceu Timóteo, ainda moço, ainda jovem, né, a igreja, o povo não entendeu. Paulo, ele levantou Timóteo como presbítero da igreja. Só que para muitos, como é que pode? Um jovem, um moço. Geralmente, o que nós vemos aí nas igrejas é o presbítero, né, experiente, vivido. Só que Paulo entendeu, amém, irmãos, que Timóteo, ele nasceu de novo. Ele tinha experimentado algo da parte de Deus. Ó, o pastor está aqui, é o nosso pastor. Eu nem sei qual a idade do pastor. 46? 46 anos. Mas tem pessoas aqui que mais velhas do que ele. Tem pessoas aqui mais experientes do que ele. Mas Deus levantou pastor Alexandre, porque entendeu de que ele nasceu de novo. E a vida espiritual dele é o que Deus tem contado. Amém, irmãos? Mas para muitos isso é uma crise. Eu lembro quando eu fui levantado líder de célula, e na minha célula só tinha gente mais velha que eu, minha mãe, e muita gente, só gente já vivida, de experiência. E isso para mim até foi uma crise,
E as pessoas não entendem isso, irmãos. Olha aqui, o mundo não entende isso. E eu quero que você, de fato, busque-se em Deus, de ser essa pessoa. Como eu falei, ainda há tempo para nós, ainda há tempo para você. Então, lembre-se, irmãos, que esses dias, Deus quer contar, amém? Aonde você seja uma pessoa que vai fazer diferença. Há diferença. Como eu falei, você pode ter 50 anos, 60 anos, 70 anos, 15 anos. Mas seja alguém que vai cumprir o propósito de Deus. Seja alguém que vai, de fato, ser e ter as marcas daquele que nasceu de novo. Daqueles que nasceram de novo, amém, irmãos? Mais uma vez, quantos nasceram de novo aqui, irmãos? Aleluia! Então, conheça a Deus, busque a Deus, não desperdice os seus dias, o seu tempo, se gaste, se doe para o Senhor Jesus, amém, irmãos? Celebre ao Senhor. Você que nasceu de novo, celebre a Cristo diante dos olhos de Deus, amém? Os seus dias passarão a ser contados, amém? Aleluia! E nós temos que nos regozijar em Deus, nós temos que celebrar ao Senhor Jesus. Mais uma vez, quantos nasceram aqui de novo, irmãos? Quantos nasceram de novo? Aleluia! Aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Segundo lugar, Deus não conta os anos, em quem ficamos presos ao mundo. Deus não conta os anos em quem ficamos presos ao mundo. Olha aqui, irmãos, não somente, como eu falei para você, antes de você crer no Senhor, os nossos dias não são contabilizados, como também, nem todos os seus dias, serão contados no Senhor. Então, existe um propósito, como eu falei, talvez tenha pessoas aqui que está aqui sentada, que está desviada, que largou a célula, que não estava vindo para a igreja, não estava tendo uma vida com Deus, está presa ao mundo, está amarrado a alguma situação. Então, esse é o propósito. Você pode falar assim: eu creio em Deus, mas isso não é suficiente para Ele contar os seus dias. Está entendendo? Nós precisamos ter revelação disso, irmãos. Não é apenas ter uma vida de igreja, sair da sua casa, sentar aqui, ouvir a palavra e voltar para casa. Não é isso. Não é isso que Deus espera de nós. Então, irmãos, certamente eu e você, nós precisamos de fato nos colocar na posição. Lembre-se, irmãos, que uma coisa é a vida natural, uma coisa é os anos cronológicos, outra coisa é os anos espirituais. Amém, irmãos? E eu não estou falando aqui com você dos anos cronológicos. Eu quero frisar para você os anos espirituais. Você pode ter experiência, mais do que eu. Você pode ser essa pessoa talvez mais nova do que eu. Mas a questão é essa: quantos anos o Senhor Ele tem contado, tem contabilizado a seu respeito? Então, Deus não conta, irmãos, os anos daqueles que estão presos a este mundo. Preso a este mundo.
mesmo tendo nascido de novo, olha aqui para mim, ei, presta atenção, mesmo você que nasceu de novo, muitos irmãos, ainda assim, irmãos, voltam a ficar presos, paralisados ao mundo. São irmãos que talvez durante a sua vida, né, se desviaram, se afastaram. É aquela questão, o cara volta para a igreja, se reconcilia com o Senhor, se arrepende, né, e depois volta de novo para aquela vida que ele estava vivendo, aí ele volta para a igreja. Ei, é isso que eu quero que você entenda. Não é uma vida qualquer, é uma vida aliançada com o Senhor, amém? E fazendo a diferença. E aí sim, Deus irá contar através das nossas vidas com o Senhor. Eu quero te mostrar aqui outro exemplo, né? Muito importante. Abre a sua Bíblia lá em Atos. Eu vou ler aqui com vocês alguns versículos. Eu quero que você preste atenção, né, para que você venha entender como é que Deus, Ele conta os nossos dias. Atos capítulo 13, versículo 18, diz assim: suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. Olha aqui, irmãos, presta atenção. Aqui, né, vai começar a explicar para nós, né, essa linha, essa base que nós estamos sendo ministrados. Então, esse exemplo aqui, né, mostra de fato os anos que foram perdidos pelo aquele povo que estava lá no Egito. Aqui relata isso. Olha aqui que diz, vou ler novamente: e suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. Amém? Amém, irmãos? Havendo destruído sete nações na terra de Canaã, deu-lhe essa terra por herança. Vencido cerca de 450 anos, depois disso lhe deu juízes até o profeta Samuel. Então eles pediram um rei, e Deus lhe deparou a Saul, lhe deu Saul como rei, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço, né, de quantos anos, irmãos? 40 anos. Verso 22: e tendo tirado a este, levantou-lhe o rei Davi, o qual também, né, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o coração de Deus. Amém, irmãos? Ou, né, a Bíblia também diz: homem segundo, né, aquele que fará toda a minha vontade. Amém? Então esse tempo de Davi está lá em 1 Crônicas capítulo 29. Você for ler lá, você vai ver que fala um pouco da história de Davi. Ou seja, irmãos, né, quantos anos entre Êxodo, né, o povo de Israel que estava preso, tinha uma promessa, mas estava, né, preso ao mundo. Quantos anos aqui até a construção do templo do Senhor, né? Eu quero que você entenda que existe um propósito nisso. Então, olha aqui, fala comigo: 40 anos no deserto. Fala comigo: 40 anos no deserto. Vai fazendo aí as contas, ó. 450 anos, né? O tempo dos juízes. Quanto tempo, irmãos? 450 anos foi o tempo dos juízes. 40 anos, né? Saul, ele reinou, foi o reinado de Saul. 40 anos também foi o reinado de Davi. 3 anos, né, foi o reinado de Salomão, segundo aqui o relato que nós lemos. Se você for pegar esses números aí, né, e você for fazer uma conta, né, são
573 anos. Quantos anos, irmãos? 573 anos. Muitos dias, não são, irmãos? Muitos anos. Mas aquele povo tinha uma promessa, não tinha? Irmãos? O povo tinha uma promessa. Quero falar para você. Quem tem promessa aqui, irmãos? Não importa os anos. Não importa os dias. Talvez você está aqui falando assim, não vai mais acontecer. Quero falar para você, amém, irmãos? Vai chegar uma hora que o Senhor Ele vai te libertar, te desprender deste mundo. Porque eu falo para você, talvez isso que está paralisando você é o que te impede de viver o que Deus tem para a sua vida. E foi isso aqui, irmãos, que o texto mostra para mim e para você, que o povo não estava vivendo ainda, ou chegando na terra prometida, porque eles estavam presos aos costumes, à cultura, aos deuses daquela época. A pergunta que eu faço para você: o que é que está te prendendo? O que é que está te paralisando para viver as promessas do Senhor? Porque eu e você temos promessas e elas irão se cumprir. Agora nós precisamos ter essa humildade e perguntar para o Senhor: Senhor, aonde é que eu preciso me desprender? Aonde é que eu preciso de fato romper para viver as promessas na minha vida? Amém, irmãos? É isso que nós temos que buscar em Deus, irmãos. Em 1 Reis, no capítulo 6, no verso 1 diz assim, diz que são mencionados 408 anos. Assim foram os anos daquele povo. No ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, Salomão, no ano 4 de seu reinado sobre Israel, no mês de Ziv, ou seja, o segundo mês, ali começou a edificar a casa do Senhor. Então, esse é o registro. Em Atos, também, como nós lemos em Gênesis, agora aqui em 1 Reis. E a pergunta que eu faço para você, irmãos: quem aqui é que está certo? Por que num texto relata uma coisa e no outro, fala outra coisa totalmente diferente? Quem é que está errado? Como pode de fato haver diferença tão grande? Como eu falei com você, 573 anos. Se você juntar aí, eu falo para você, irmãos, o propósito de Deus é esse. Ambos, começaram a contagem através de Êxodo. Após terminar a construção do santuário, ali começou, amém, irmãos? Ali começou os registros daquele povo. Agora nós precisamos de fato observar essa diferença. Existe uma diferença, e eu quero que você entenda isso. 93 anos. 93 anos. No texto relata uma coisa, em outro texto relata outra coisa. A grande verdade, irmãos, nenhum deles está errado. A grande questão aqui é que ocorreu, de fato, um dos registros que traz uma aplicação para nós, um princípio espiritual para nós. Esses 40 anos no deserto, irmãos, após o êxodo, estão corretos. Amém, igreja? Ei, os 40 anos de Saul também estão corretos.
Os 40 anos de Davi, irmãos, também estão corretos. Amém, igreja? Começou-se também a construção do templo, como nós lemos. E esse relato também, está correto. Após os 3 anos do relato do reinado de Salomão, todos esses relatos estão corretos. Todos esses anos, irmãos, amém? Aquele povo, eles foram dominados pelo povo judeu. Dominado ali, o povo judeu foi dominado. Então, aquela época ali dos juízes, 450 anos, o povo de Israel foi levado ao cativo, estavam presos, não podiam chegar na terra prometida. Quantos anos, irmãos, eles perderam? Fala comigo, 93 anos. 93 anos. Quero aqui mostrar para você. Abre a sua Bíblia, tem alguns relatos muito importantes para nós. Juízes capítulo 3, verso 8. Diz assim: a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã Risataim, rei da Mesopotâmia. Os filhos de Israel serviram a Cusã Risataim 8 anos. Quantos anos, irmãos? Olha aí, presta atenção. Essa foi a primeira vez que perderam a nação, e durou 8 anos. Outro texto, Juízes 3, lá no verso 14, o mesmo texto que você está vendo aí. Resiste a segunda vez, diz assim: os filhos de Israel serviram a quem, irmãos? Egrom, olha aqui. Eles estavam servindo a outros deuses, servindo a Egrom, rei dos Moabitas. Quantos anos? 18 anos. Juízes capítulo 4 vai mostrar por que o povo estava preso. Juízes 4, verso 2, diz assim, entregou-os o Senhor nas mãos, de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazor. Cícera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Arosete, Ragoim. Chamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Quantos anos, irmãos? 20 anos. O povo de Israel sendo oprimido. Juízes capítulo 6, verso 1, outro relato. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Olha isso. Os filhos de Israel, olha aqui, fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas. Por quantos anos, irmãos? 7 anos. Essa aqui foi a 4ª vez que duramente, aqui o povo, ele estava sendo aprisionado. Juízes capítulo 13, verso 1, diz assim: outro registro: tendo os filhos de Israel tomado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por quantos anos? 40 anos. Olha isso. Os filhos de Israel perderam a liberdade. A nação, estavam servindo a outros deuses, estavam presos. Esses anos foram anos perdidos. Somando, irmão, todos esses anos, como eu falei com você, 8 anos, 18 anos, 20 anos, mais 40 anos, mais 7 anos. Sabe quantos dá, irmãos? 93 anos. É exatamente aquele texto que nós lemos anteriormente que fala, foi o tempo que eles perderam para chegar à terra prometida. Amém, irmãos? Para Deus começar a contar os seus dias. Foi a partir daquele dia, do primeiro mês. 93 anos perdidos. Por quê? Estavam presos, estavam aprisionados. Então, irmãos, nós vimos aqui que a partir desse relato aqui, o propósito de Deus é esse. A partir desse relato, nós temos que entender, ei, você não pode estar preso a este mundo. Amém, irmãos?
Se você quer que seus dias sejam contados, essa é a hora de você, de fato, pedir para o Senhor, para que Ele possa te libertar, para que você possa viver esses dias no Senhor, anos, né, aonde você venha sair desse cativeiro, dessa prisão, aonde Ele possa contar, irmãos. O povo estava preso ao inimigo, o povo estava aprisionado. Isso é muito sério, porque isso acontece no nosso dia a dia, acontece, né, na nossa vida. Perdemos anos aprisionados a situações, às coisas desse mundo. E eu quero que você entenda, né? Mesmo que você já talvez pertença a Deus, como eu falei, nasceu de novo, já foi salvo. Mas se você for, irmãos, levado ao cativo, amém? Estava preso a esse mundo. Se você foi, de fato, aprisionado, escravo, o Senhor, Ele quer te libertar, amém, irmãos? O Senhor, Ele quer te libertar para que você venha servir a Deus. Esse é o tempo, irmãos, amém? Aonde Deus, Ele quer contar os seus dias. Deixe isso para trás, amém? Hoje o propósito de Deus é esse. Toda vez que você estiver obedecendo a homem, servindo a homens, no lugar de Deus, amém, irmãos? É tempo perdido. Serão tempos perdidos. E o servir a homens, ei, é o seu eu. Pode ser o seu eu, pode ser as suas vontades. E é isso que impede, ou que está te impedindo de você fazer a obra de Deus, ou viver a vontade de Deus. Amém, irmãos? Diga amém, diga aleluia. É isso, irmãos. Deixar de ser menino. Menino no natural. E começar a viver as coisas do Senhor para a sua vida. Amém, irmãos? Fala para os irmãos, não podemos perder mais tempo. É isso que Deus tem para nós. Pergunte para você mesmo: será que você tem dias diante de Deus? Será que você tem anos que Deus, Ele possa contar? Será, irmãos? Será que você de fato nasceu de novo? Se desprenda, irmãos. Hoje é o tempo de você se consagrar mais. Esse é o tempo de você se entregar mais para o Senhor. Porque o mundo, irmãos, não deixa de ser mundo. O mundo está aí. Então a Bíblia diz que nós fomos inimigos do mundo, seremos inimigos, né, de Deus. Se você for amigo deste mundo, amigo deste mundo, você é o quê? Inimigo de Deus. Então nós temos que, de fato, nos desprender disso, porque o mundo quer, irmão, roubar os nossos anos diante de Deus. Amém? A pergunta que eu faço para você: quantos querem viver somente para Deus aqui nessa noite? Aleluia. Então aplauda bem forte ao Senhor em nome de Jesus. Se desprenda desse mundo. Amém? Se desprenda desse mundo, dessas coisas. Terceiro e último lugar, Deus não conta os anos em que ficamos ociosos, parados, paralisados. Então eu quero aqui recordar com você. Existe uma parábola, né, dos trabalhadores da vinha, onde diz que o Senhor, Ele viu várias vezes trabalhadores, procurou trabalhadores, e a história diz que saindo pela terceira vez, Ele viu outros que estavam ociosos, parados na praça, e Ele disse: ide vós também para a vinha. A parábola da vinha fala sobre isso.
existiam vários trabalhadores. Mas Jesus, ele saiu a caminhar. Ele viu que pessoas estavam paradas. Ele falou: ei, ide vós também para a vinha. A vinha aponta para a igreja. A vinha aponta para a obra do Senhor. Eu falo para você, irmãos, se tem algo nessa terra que Deus, de fato, Ele prioriza, é a sua igreja. Se tem algo nessa terra que Deus, de fato, Ele irá fazer, é por sua igreja. Então nós temos que entender isso. Nessa ocasião, está parado, né, sem fazer nada. O Senhor aqui, Ele quer que você, de fato, trabalhe. Diga amém, diga aleluia. É isso, irmãos. A vinha está atrás dos trabalhadores. E o Senhor está falando para você: ide vós também. Você que chegou aqui, que estava preso a este mundo. Ei, você que talvez, né, não tinha essa vida com o Senhor, não tem essa experiência com Ele, não nasceu de novo. Deus está te chamando para algo maior, para uma obra maior. Amém, irmãos? Porque esses são os dias que o Senhor Ele quer de fato contar. Essa passagem aqui, ela tem um significado para nós. Essa parábola aqui, ela quer nos ensinar algo, irmãos. O que, irmãos? Né? Existe de fato um limite determinado. Existe um limite, amém, irmãos, de trabalho. A vinha, essa vinha, todos que estão do lado de fora, como diz aqui o texto, estavam parados, estavam ociosos. Foi aquilo que eu falei, você talvez está aqui, crê em Deus, mas talvez aos olhos de Deus, irmãos, ainda não está fazendo a vontade do Senhor Jesus. E desculpe falar, esse parado aqui aponta para muitas das vezes, irmãos, para o nosso eu. Porque talvez você está falando assim: eu não faço a obra por causa de fulano e ciclano. Eu não sou líder por causa de fulano e ciclano. Esse é o tempo da ignorância, irmãos. E Deus não conta esses dias. Esses dias não serão contados. Então, está na hora de você vencer suas crises espirituais e nascer de novo. E se posicionar em Deus e falar: Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade. Quem serve a homens, como diz aqui o texto que nós, os bolsos que nós lemos, não agrada a Deus. Você que está preso ao seu eu, esses dias não serão contados. É isso, irmãos. Não tem como você conhecer a Ele e ser a mesma pessoa. Não tem como. É como o Fernandinho canta: se eu te conhecer, eu jamais serei o mesmo. E aí a pergunta que eu faço para você de novo: você conhece a Ele? Você nasceu de novo? É isso, irmãos. O pessoal do louvor já pode vir? Tempo parado, anos parado. Talvez o ano de 2020 passou e você estava paralisado. O ano de 2021 começou. Olha aqui para mim. Não perca o foco aqui, olha aqui para mim. O ano de 2021 começou e você continua
parado. Está entendendo, irmãos? E é isso que eu estou falando. Esses dias, esses anos, o Senhor não conta. Porque é um tempo de ignorância. Se você de fato conheceu a Deus, nasceu de novo, existe uma vinha. E é isso que Ele fala para você. E de vós também. Deus está te chamando para algo maior, amém, irmãos? É certo que nós temos vivido dias onde as pessoas elas estão ocupadas com tantas coisas na vida, não é verdade? Eu não tenho tempo para fazer a obra, trabalho muito, estudo, não é verdade? É isso que as pessoas falam, não é, Gustavo? Mas nós temos que entender, irmãos, o mundo, ele vai, de fato, te sufocar. O seu eu, ele vai querer falar mais alto do que você. Agora, a resposta que tem que dar, somos nós. Somos nós. Sou eu e você. Se liberte, meus irmãos. Se desprenda daquilo que está te paralisando. Amém, irmãos? Tempo ociosos. Tempos onde você está paralisado. Mesmo que você crer em Deus, olha aqui, como eu falei, mesmo que você creia no Senhor, né? Mesmo que você seja fervoroso diante de Deus, a vontade é que você venha trabalhar para Ele. Aquele negócio de espiritualidade sem obra, sem propósito, não existe, irmão. Seja sincero com você mesmo. O que é que está te paralisando? O que é que está te prendendo? Todos os que trabalham, irmãos, fora da vinha, estão desocupados. Amém? Quem está na vinha aqui, irmãos? Umas 15 mãos levantaram. Isso é um bom sinal, porque você está no lugar certo. Que você venha entender essa palavra. A vinha, vou falar mais uma vez, aponta para a obra do Senhor. Amém? Então toda obra, irmãos, né? Toda obra, toda atividade que você faz fora da vontade de Deus são vãos. São dias, são os anos que não são contados. Se a obra que você de fato está fazendo é uma obra meramente humana, né? É uma obra onde você, ou se você está simplesmente não está servindo ao Senhor, Deus irá lhe dizer, né? Que você venha de fato com calma diante do Senhor e ser sincero para Ele. Por que estás tão ocioso? Por que você está paralisado? Então as obras, amém, irmãos, fora da vinha, não são do Senhor. É isso que Ele está falando. As obras fora da vinha não são minhas. Então por esse motivo, irmãos, os olhos de Deus, né? Diante dos olhos de Deus, infelizmente você está desocupado. Diante dos olhos de Deus é isso. Pois somente aquilo que está dentro da vinha é de Deus. É do Senhor Jesus, amém, irmãos? Eu já estou concluindo aqui. Foi por isso, irmãos, que o Senhor, de fato, Ele disse na hora 10ª, porque se estivesse aqui ocioso o dia todo, provavelmente a quem tenha vivido toda a vida, né, uma vida
de dezenas de anos que não foram contados. Dia após dias que não são contados diante do Senhor. Portanto, irmãos, nós não devemos de fato avaliar isso. Ei, avalie isso na sua vida. Se estamos de fato envolvidos na obra genuína, como eu falei, que é de Deus, edificando a obra de Deus ou não. Amém, irmãos? Quero convidar você a ficar de pé em nome de Jesus. Como eu falei para você, na vinha há trabalho para todos, amém, irmãos? Ei, na vinha há trabalho de todas as formas. É verdade, não são iguais. Talvez você aí foi chamado para fazer algo que o pastor, foi chamado para fazer outra coisa. Mas tudo é obra, amém, irmãos? Amém, igreja? É isso que nós temos que entender. Servir a Deus, independente da posição, do lugar que Ele te colocar, mas faça a obra, esteja envolvido na obra. É isso. Seja essa pessoa que está de fato fazendo a obra do Senhor Jesus. Eu quero que você de fato saia daqui com esse coração, de falar para Deus, falar para o Senhor: Senhor, eu quero ter os meus dias contados. Eu quero, Senhor, me desprender deste mundo. Eu quero, Senhor, nascer de novo. Senhor, eu quero te conhecer. Talvez você entrou aqui e talvez não conhecia o Senhor. Talvez a sua geração, os seus dias não foram contados. Mas essa é a hora, você pode de fato se render a Ele nessa noite e falar para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, eu quero de fato ter uma vida com o Senhor, eu quero nascer de novo. É isso, irmãos. Vence esse conflito dentro de você. Amém, irmãos? Eu quero fazer aqui um apelo. A Bíblia diz que, nós lemos aqui o primeiro tópico, que Deus Ele não conta os anos daqueles que não nasceram de novo. E talvez você está aqui e você não tinha essa vida com Deus, não tinha uma vida com o Senhor Jesus, estava distante dos caminhos do Senhor, e você quer aceitar Ele como seu Salvador da sua vida. Eu falo para você, esse é o tempo. Se você quer que a partir de agora Ele venha contar os seus dias, essa é a hora. Porque não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. O Senhor não conta. O Senhor, Ele não contabiliza esses dias que você talvez está vivendo aí, distante de Deus. Eu quero te convidar a você dar o primeiro passo. Falar: Senhor, eu quero ter os meus dias contados. Eu quero ter de fato os meus dias contados com o Senhor. Nós vamos cantar um louvor aqui, e esse vai ser o tempo que Deus vai falar com você, de você sair do seu lugar. É necessário você dar o primeiro passo. Ei, se desprenda. Ei, se liberte. Se você quer de fato viver algo novo com Deus, essa é a hora. Você que quer aceitar o Senhor como teu Salvador da sua vida, essa é a hora de você de fato aceitar o Senhor. É Ele que vai mudar a tua história em nome de Jesus.